Para mim é um privilégio, né? Um privilégio imenso de poder estar tendo esta riquíssima oportunidade de estar participando desta aula prática, né? Onde temos que passar por esse momento, né? Eu creio que cada um que tem chegado aqui tem também sentido essa alegria e ao mesmo tempo o temor, né? O temor e o tremor de chegar aqui na frente para falar não de qualquer coisa, mas da bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura aqui da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 16, capítulo 16 de Mateus, e os versículos do 13 ao versículo 16. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 16. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, que dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos, irmãos, agora à presença do Senhor numa breve oração. Amém? Justo, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, diante de Tua presença, Deus, queremos Te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. E nesse instante a Tua palavra foi lida, ó Pai. Deus eterno, nós pedimos agora o auxílio do Teu Espírito Santo, para que Tu nos oriente, ó Pai, nos capacite e fale aos nossos corações através da Tua santa palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Irmãos, nós temos aprendido com o nosso professor, nosso pastor Dauro Pedro, e temos até aqui os pontos, né, dos tipos de mensagem, né, temáticas, expositivas. E eu estava meditando onde eu daria esta palavra neste dia, nesta noite aqui, e eu pensei numa mensagem expositiva, né, aonde eu frisei mais e procurei me adaptar mais neste ponto, e eu colocaria um tema nessa simples mensagem, o seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? E nós, lendo este texto, nós vimos que havia uma certa confusão naquela região, entre aquela população, a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, a respeito do Messias prometido, não é? E vemos que Jesus, ele se dirige ao discípulo para interrogá-los, perguntando: o que dizem as pessoas a meu respeito que eu sou? O que comentam por aí? O que falam por aí de mim? Eles dizem que eu sou o quê? Ele perguntando isso ao discípulo para
extrair do discípulo o que eles também achavam a respeito de Cristo. Irmãos, nós sabemos que aceitamos um dia este mesmo Jesus como Salvador, como Senhor de nossa vida. Sabemos que Ele veio, nasceu de uma virgem, cresceu com a graça e o Espírito do Pai e veio para cumprir seu ministério na terra. Nós ouvimos um dia esta mensagem de salvação e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas será que ainda eu mesmo, já depois de ter aceitado a Jesus, de ter confessado o seu nome, de ter participado já do seu evangelho, já ter certo tempo de crente e ainda de fato eu ainda não conhecer Jesus? Será que poderia ser possível alguém estar caminhando com Ele e não conhecê-lo? De estar mencionando o nome dele e não conhecê-lo? Ora, a gente percebe que os discípulos, eles tiveram esses momentos na sua vida, onde a Bíblia nos revela que os discípulos, eles conviviam com Cristo, eles andavam com Jesus, eles compartilhavam do ministério de Jesus, dos seus milagres, dos seus prodígios, de tudo que era realizado através de Cristo. Mas será que os 12 discípulos, eles conheciam de fato quem era Jesus? Muitas vezes, irmãos, nós confessamos, nós pregamos, nós louvamos a Ele, mas talvez ainda não temos de fato uma intimidade profunda com a pessoa de Jesus. Você vê que as pessoas aí, ela anda na rua, coloca no seu carro: Jesus é amor, Jesus me deu isso aqui foi um presente dele para mim. Coloca no seu carro, coloca na entrada da sua casa, coloca na sua empresa. Mas será que aquela pessoa que ela menciona o nome de Cristo, ela de fato conhece Jesus? Ou ela só conhece por ter ouvido falar? Será que de fato nós estamos dentro da igreja e ainda não conhecemos Jesus? Será que eu estou aqui na frente falando a respeito desse mesmo Jesus e não conheço de fato quem é Jesus? A Bíblia mostra que Jó era um homem muito experiente, homem íntegro, e o próprio Deus dá testemunho de Jó. Mas depois de uma experiência profunda que Jó teve, ele mesmo menciona e expressa dizendo: na verdade pensei eu que conhecia, mas na verdade eu só conhecia por falar, por ouvir, mas agora os meus olhos contemplam de verdade quem é Deus. Jesus, irmãos, muitas vezes ele nos coloca à prova, ele nos pega, nos chama para que faça um teste e nos dê uma experiência, para que de fato nós passamos agora a entender e perceber de fato quem é Jesus. Jesus, ele se reúne com os discípulos, levam ele para o barco e Jesus agora vai descansar. Ele dorme, repousa na polpa do barco, e a Bíblia diz agora que levantou-se uma grande tempestade. O vento agora começou a ficar bravo, sacudindo o barco de um lado para o outro. E a Bíblia diz que os discípulos, apesar de ter experiência no mar, experiência em embarcação, ficaram apavorados, atemorizados e com medo de morrer afogado. Mas ele lembrou que Jesus estava ali no barco. E eles correram, pediram socorro ao mestre. Jesus de pronto se levantou, foram de encontro a ele, e ele disse: Senhor, não se te dá que estamos a perecer? Senhor, tu não percebe que o barco vai virar, vai encher d'água, vai naufragar e todo mundo aqui vai morrer? E Jesus olhou para ele e disse: por que vocês são tão tímidos ainda? Será que de fato a gente conhece Jesus? Os discípulos dormiam com ele, comiam com ele, se alimentavam com ele. Aonde Jesus estava, lá estavam os discípulos. Mas por que eles ainda eram tímidos? Porque faltavam de fato eles conhecerem de fato quem era Jesus. Pensavam eles que conheciam a Cristo, mas não conheciam não.
Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Olhando para o vento, disse: vento, que acalma, mar, aquieta-te. E tudo ficou em bonança. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, um olhando para o outro, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que eles perguntam quem é esse? Jesus está comigo, do meu lado, está no barco comigo. Eu pergunto: quem é este? Quem de fato é Jesus? Eu oro, eu jejuo, eu leio sua palavra, eu ministro sua palavra, eu anuncio ele a outros, mas eu conheço mesmo ele. Jesus nos chama para uma intimidade mais profunda com ele. Ele nos chama a uma experiência mais profunda com ele, para que de fato nós tenhamos o privilégio de conhecê-lo, ele, na sua essência. Por que não falar de João Batista, um homem que teve o prazer de ser dito pelo próprio Jesus que homem nascido de mulher, não havia profeta maior do que João Batista. João Batista veio preparar o caminho dele, preparou, veio pregoando o batismo de arrependimento pelos pecados, batizou a muitos e anunciava: olha, eu vos batizo com água, mas há um que virá após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A este segui. E quando ele avista de longe, Jesus vem andando em caminho de encontro a ele, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chega para ele e quer ser batizado. E João diz: mas Senhor, quem sou eu para te batizar? Eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. João, é mistério que seja assim, para que se cumpra as escrituras. E João, irmãos, não era nem digno de desatar as alparcas dos pés de Jesus, mas teve o privilégio de batizar a Cristo. E quando ele batiza Jesus, que Jesus vai saindo das águas, o céu se abre, uma pomba desce, que era o Espírito Santo em forma de uma pomba, repousa sobre ele, a voz brada e diz: este aí é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E João viu tudo aquilo. Veja que experiência e que intimidade João passou a ter com o Filho do Deus vivo, com o Cristo que a gente anuncia, com o Cristo que a gente prega, com o Cristo que a gente vive, com o Cristo que a gente diz que não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Mas será que de fato João conhecia mesmo Jesus? Será que de fato meu diácono Agostinho conhece a Jesus? O irmão Luiz Pedro conhece Jesus de fato, de direito? Será que ainda falta Jesus me chamar à intimidade com ele, a uma experiência mais profunda, para ele se revelar de maneira para mim, que eu vou dizer: eu pensei que te conhecia, Senhor, mas agora eu vejo que eu estou passando a te conhecer agora. E João Batista chegou o momento de encerrar seu ministério. Leva ele preso para o calabouço. Está lá João na prisão, está preso, mas ele mandou os discípulos: segue a ele, porque esse aí é o Cristo. Quando João estava no aperto, preso agora no cárcere, ele estava muito tempo livre, no deserto, comendo gafanhoto com mel silvestre, se banhando no Rio Jordão, tinha liberdade de ir e vir, tinha autoridade, porque até Herodes temia a João, mas João agora estava preso, estava encarcerado. E começou agora a vir em João a dúvida. Chamou dois discípulos e disse: olha, vai lá, aquele Jesus que eu batizei, e pergunta a ele se é ele mesmo, ou se ainda havemos de esperar outro vir. Ora, o homem que ouviu a revelação de Deus, que viu a pomba descendo de forma corpórea do Espírito Santo de Deus, pousou sobre ele, a voz bradou ali e disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. João, homem experiente, intimidade com Deus, experiência, e agora disse: vai perguntar se é ele mesmo. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, João, ele mandou perguntar se tu és Jesus mesmo, o Cristo, o Messias, ou se havemos de esperar outro.
Jesus chamou o discípulo e disse: olha, vai lá e diga que eu sou Jesus. Não. Diz a João: os cegos vê, os coxos andam, os mortos ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eles correram para avisar João. João, irmãos, foi mais um que teve o contato com Cristo, revelação de Deus, e agora não tinha certeza de quem era Jesus. Quem é Jesus? Paulo, uma vez, ele estava lá em Antioquia, em Atenas, e ele vendo ali um monte de ídolos, aonde os atenienses eram muito devotos, e eles criavam para cada coisa um Deus, um ídolo, um objeto de adoração. Mas Paulo, com a sabedoria divina, ele observou que tinha lá um altar, o Deus desconhecido, e ele, muito sábio, pegou e foi bem oportunista para usar aquele meio para anunciar esse Deus que é desconhecido, para o mundo, que muitas vezes é desconhecido para os seus próprios, para o próprio povo seu. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele quer dar-se a se conhecer cada vez mais para nós, mas Ele está desconhecido. O profeta Oséias diz que buscamos em conhecer o Senhor e prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. Jesus, Ele agora reúne o discípulo, coloca eles na parede e pergunta: olha, o que estão dizendo por aí a respeito de mim? O que eles dizem que eu sou? A confusão estava formada, irmãos. Um grupo dizia que ele era Jeremias. Olha, esse aí é Jeremias. Outro dizia que era Elias, ou algum dos profetas. A confusão estava formada, ninguém estava entendendo nada. Mas Jesus agora coloca o seu discípulo à prova. E Jesus disse: olha, tudo bem, estão dizendo que eu sou esse, que eu sou aquele, mas vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que têm observado o que eu tenho feito, vocês que têm contemplado as obras que eu tenho feito, os sinais que vocês têm visto, o que vocês dizem a meu respeito? E vocês, que acham que eu sou? E os discípulos ficaram ali, mas Deus se utilizou de um, e numa revelação profunda é tomado Pedro, e Pedro chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele mesmo instante, irmão, Jesus disse: Pedro, quem tu revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Veja que a diferença entre Pedro, ele responder de si mesmo, para ele revelar o que foi revelado por Deus. Pedro falou porque foi Deus que revelou. Pedro falou porque foi Deus que revelou. É diferente de eu ter a certeza, de eu ter a convicção, de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido pelas Escrituras, pelos profetas, pelos salmos. Tu és a revelação das Escrituras, tu és a imagem de Deus. Como disse João no livro do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo era o Pai revelado entre nós. Como disse o profeta Isaías: tu és o Deus conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Será, irmãos,
nós já temos essa intimidade tão pequena para com Cristo, mas não precisamos ainda de nos aprofundarmos e conhecê-lo mais, de buscá-lo cada vez mais, para que ele se manifeste e se revele mais ainda para nós, porque tem muitas formas e profundas revelações que ele ainda tem para nos dar, porque cada um aqui tem uma experiência e uma intimidade diferente para com ele, e ele se revela diferente para cada um. A um ele revela de maneira profunda, a outro de maneira mais profunda ainda. Uns ficam na beira do rio, outro dá um mergulho, outro vai nas profundezas do mar. Você vê que quando Jesus se apresentou a João ali no livro de Apocalipse, João não conheceu quem era ele, porque ele se revelou de maneira muito diferente para João da forma que ele se revelou para Pedro. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Deus que revelou. Mas Jesus se revela para João quando ele aparece para ele com aqueles cabelos brancos como a neve, com os olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada, tinha ali o seu cinto de ouro, com as suas vestes brancas como a neve, e nas suas costas escrita: Senhor dos senhores, Rei dos reis. João caiu como morto quando ele viu aquela glória, quando ele viu aquele ser tremendo. Então Jesus tem sua maneira de se dar, revelar a cada um de nós, e nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Não é só até aqui, onde estamos cada dia observando a sua palavra, buscando a ele em oração e achando que por aí está tudo bom, mas ele tem mais para se revelar para nós. Cabemos a nós buscarmos conhecê-lo cada vez mais. Amém? E que nesta noite você frise esta palavra: quem é Jesus? Quem é Jesus? Amém? Então os irmãos continuem orando por mim, para que o Senhor continue me dando cada vez mais graça e sabedoria, para que eu possa estar sempre buscando conhecê-lo cada vez mais. Amém? E que Deus nos abençoe.